é Solução Consultoria. Tinha um monte de coisa aqui, tinha áudio do VAR, tinha um monte de coisa, não vai dar tempo. Esse programa tinha que ser de 2 horas. Preciso falar do Galudo aqui, que mais uma vez também, inimigo do gol, ficou só na vontade, mas não venceu o São Paulo, desfalcado de jogadores importantes. 2 dos seus grandes jogadores não estavam em campo. Mais uma vez a arbitragem desse Abate-Abel também ruim, mas não acho que teve influência. O Atlético virou um inimigo do gol mesmo, né? É organizado, às vezes esbarra nessa questão do elenco. O Cuca olha, não tem ninguém que muda jogo. Ontem o Felipe Luiz olhou pro banco e falou: Bruno Henrique, vem cá, entra lá. O que aconteceu? Então, ele entrou lá e resolveu o jogo. Na teoria o Atlético teria, né? Na teoria, sim, mas na prática, não. Quando você olha para o banco e você tem o Júnior Santos, você acredita que ele possa fazer a diferença em um momento... Ainda não tem feito. Em um momento que o Cuejo não estiver bem, que o Rony não estiver bem, que o Hulk não estiver bem, mas não vem fazendo. O Bernard era um nome também que, na teoria, a gente imaginava que ele fosse pegar e render bastante. Mais uma vez, entra e não rende o suficiente para ajudar a equipe do Atlético. Mais uma vez, parece mesmice, né, a gente falar a respeito disso, mas o goleiro adversário sendo o destaque da equipe que enfrenta o Atlético. Contra o Grêmio e ontem o Rafael, que foi muito bem no jogo. Achei o primeiro tempo do Atlético muito ruim. Muito ruim. O segundo tempo realmente teve uma melhora. Mas... O segundo tempo virou um ataque contra a defesa. Né? Exatamente. Mas no primeiro tempo o São Paulo teve oportunidades, o Everson foi muito bem. E o gol impedido da equipe do São Paulo, estava realmente impedido e não era só um jogador. Enfim, o Atlético tem que passar por essa fase. Eu falava a respeito o importante era o Atlético conseguir a vitória, porque queira ou não queira, a sequência do Atlético é negativa. A sequência do Atlético é de derrota para o América, derrota para o Grêmio, empate com o Cienciano, empate contra a equipe do São Paulo. Então são 4 jogos sem vencer e isso, para quem acompanha futebol e quem vive futebol, sabe que isso chega até os jogadores e a confiança diminui. Então o Atlético precisa da vitória a qualquer custo. O Atlético precisa ganhar, para os jogadores se sentirem um pouco mais leve e voltar a jogar próximo do que jogou no Campeonato Mineiro. Quando a gente vai... Bom dia, Thiago. Então, eu ia falar sobre o assunto. O Campeonato Mineiro, ele engana a gente, né? Todos os estaduais enganam ou só o Mineiro? Acho que boa parte dos estaduais engana. E o Campeonato Mineiro engana a gente, porque quando a gente via o Campeonato Mineiro, a gente imaginava esse Atlético muito mais forte do que ele tem sido de fato no Campeonato Brasileiro. Que aí fica fácil. Toda semana o Atlético enfrenta o melhor goleiro do mundo. Semana passada foi o Thiago Volpe. Ontem foi o Rafael. O Rafael até tá entre os melhores do Brasil, de fato. Mas o Thiago Volpe é o Thiago Volpe. Mas o Thiago Volpe pegou naquele dia? Ele fez 4 defesas difíceis? Ele fez as defesas difíceis. Mesmo o Atlético foi incompetente para fazer o gol. Ele fez as defesas difíceis. É só você... O Atlético tem sido incompetente contra todos os times. Aí... Pera aí, Thiago. O melhor goleiro do mundo era do Cienciano, é o Rafael, é o Thiago Volpe. Thiago, eu tô te perguntando de verdade. Você joga futebol... Todo dia tem um cara. Você joga futebol. Todo dia o Atlético foram defesas difíceis as do Volpe? Cara, ou não, eram simples? Era só estar lá e parar o pé? Ele fez algumas defesas importantes no jogo. Você jogou no plural, tá valendo. Então pode continuar seu raciocínio. Cara, o ponto pra mim é o seguinte. O Mineiro engana. E a gente fica aqui 4 meses ou 3 meses do ano achando que tá acontecendo uma coisa que de fato é mentira. Não é uma verdade o que tá acontecendo. O Campeonato Estadual engana a gente. E a gente acha que, o Atlético tá quase pronto. Falta pouquíssima coisa. Falta muita coisa. O que falta? Falta meio-campista. Aliás, eu vi você falando sobre isso de meio-campo do Atlético, no seu Instagram, concordo. Problema. O Atlético precisa de atacante. Aliás, foi onde o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, principalmente. O Atlético precisa de atacantes. Atacantes. Também acho. Então, nós estamos falando de 2 dos 3 setores do campo. O Atlético só não precisa contratar, para mim, na defesa. E o Atlético precisa de meio-campistas urgentemente, especialmente do ponto de vista defensivo. Eu acho que faltam volantes ali nesse meio-campo do Atlético. Volantes. E o Atlético precisa de atacantes. E assim, a gente caiu no canto da sereia do Campeonato Mineiro, que é uma porcaria. E aí vai jogar o Brasileirão, vira isso aí. Mas eu te pergunto. Consegue ganhar do Grêmio, não consegue ganhar do São Paulo, enfrentou o Cienciano, tudo bem. Tem a questão da altitude, eu acho que interfere bastante no jogo, mas não conseguiu ganhar do Cienciano no Peru. Tá aí o Atlético. Esse é o Atlético de início de temporada. Que você falou você falou que o planejamento era perfeito. Cara, o planejamento pro campeonato estadual foi ótimo.
Tanto que o time foi campeão. Mas não foi isso, você não colocou essa ressalva quando você elogiava o planejamento. Agora fica Thiago, nítido que o Atlético você não necessita colocou essa ressalva. de contratações. Então agora você está dizendo mas que você o planejamento, Não, o planejamento inicial é o planejamento de junho. Pede desculpa. Não acho que eu tenho errado, não. Pede desculpa. Eu não acho que eu tenho errado, não. O campeonato estadual, então, não é margem pra nada. Pra mim, não. Absolutamente nada. Nem pra elogiar planejamento. HG, a gente fica no campeonato estadual e a gente começa a assistir aos jogos do campeonato estadual, a gente se ilude. Eu me iludi. Você se iludiu. Eu me iludi. Então, Achei que esse Atlético estava bem. Achei que esse Atlético tinha o mínimo de qualidade. E não tem mínimo de qualidade? Tá jogando mal? Tá bem abaixo. Tá jogando mal? O que é jogar bem, Everton? Jogou bem contra o Grêmio? Perdeu, mas Poderia ter vencido? Não acho. Poderia ter vencido? Não A acho. pergunta Mas, é, gente, poderia ter Deixa eu vencido? falar um negócio com vocês. Poderia ter Pra vencido, jogar Thiago? bem, o time tem que executar em todas as fases do jogo muito bem o seu papel. O Atlético foi mal defensivamente e ofensivamente Pô, contra o mas Grêmio. fica Isso é jogar difícil. bem? Ô, Se o Thiago. Isso é jogar Atlético não bem? jogou bem contra o Grêmio, não jogou bem ontem, não jogou bem contra o Mas o que Cienciano. é jogar Mas bem? É o você que te enxerga agrada? quem É o que esteve te mal agrada? no jogo do Cruzeiro ontem foi o árbitro. Aí nós não vamos chegar num Mas consenso teve nunca. Thiago. arbitragem no jogo de Nós não ontem? vamos chegar num consenso nunca. Você acha que foi Quando pênalti também o no Cruzeiro Hulk, igual a turma perde, tá achando? o Thiago, árbitro foi você acha que foi culpado. pênalti O no Hulk Atlético também? empata, não, o Você Atlético acha não que jogou bem. Você acha que a culpa foi do arbitragem? Thiago, no não, jogo você de que ontem? disse. O Você Atlético que não consegue disse. vencer, cara. Thiago, Tudo bem, semana- é outra história. E aí a Falando de jogar responsabilidade mal. fica do- Semana- Campeonato de Mas o que é desempenho- jogar bem? Campeonato de A gente tem desempenho que não me parar- agrada. A gente tem que parar de Não achar me que jogar agrada. bem é o que agrada a gente ver. Mas me preocupa Não é jogar menos, bem né? o que te agrada Mas me ver. preocupa menos. A turma do que viu olhar o São pro Paulo Cruzeiro jogando, o e time falar, não marcava ninguém, mas gostava de jogar, então tá Cruzeiro jogando bem. O Cruzeiro não está jogando bem, o Cruzeiro tem Cruzeiro tá problemas jogando no mal. elenco. O Cruzeiro tá jogando mal. Pois é. Agora, o Atlético, eu sinceramente... Eu acabei de falar que o não jogo acho contra o Atlético União de está Santa Fé jogando foi horroroso. mal. Mal ele não tá. E achei que o time estava Desorganizado, Não mal tá. treinado, o Não time tá. é encaixado, Não só tá. que esbarra, o meio-campo esbarra em peças. O Alan Franco é o volante que o Atlético precisa? Não, ele é Eu acho bom útil, volante. ele é importante, mas não é o que o Atlético precisa. Principalmente Você como conversar primeiro com o volante. Cuca, você e o Cuca num confessionário, só vocês dois, tá? Num confessionário, onde vocês quiserem estar juntos, aí ele vai dizer pra você o que ele pensa. Só que nos microfones ele não vai abrir. Mas Eu lá no sei o que clube, ele pensa, Everton. ele quer volante, ele quer jogador liberado, ele quer atacante, ele não tem mais jogador como Ele o quer um Davidson. centroavante. Ele quer centroavante, ele quer volante, ele quer jogador de beirada. Então é isso aí. Então ele pinça no elenco. Agora, o Atlético não está jogando mal. Então quando você não está jogando mal... Mas a gente tem que parar de achar que jogar bem, o que me agrada é ver jogar. Então tudo bem. Cara, O Cruzeiro está jogando mal o ano inteiro. Cruzeiro Você colocou tá mal. o Cruzeiro como favorito a ganhar o eu campeonato brasileiro. imaginava Brasileiro, que o tenha santa Jardim seria paciência. capaz de Larissa fazer esse de time Oliveira no render trânsito aí. rapidamente. Pode tirar, não dou conta. Vamos... Seu caminho. Mais uma vez, bom dia para você que dirige com a Band News, uma ótima semana. Eu trago informação da região metropolitana.